This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. agenciadepodcast.com.br. Como que um país consegue se reerguer? Até que ponto a divisão política pode representar uma racha na nação? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a história da Alemanha. Esse episódio está inserido em uma série muito legal, onde eu faço um panorama amplo sobre a trajetória de alguns países. Como vocês podem imaginar, eu acabo não falando sobre tudo. Não dá, né? É só meia hora. Algumas coisas sempre acabam ficando de fora. O meu objetivo aqui hoje é apresentar o mínimo que você precisa saber sobre uma determinada nação. E com a Alemanha não vai ser diferente. Como sempre, quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. A primeira coisa que precisamos saber é que o território onde hoje fica a Alemanha era habitado há muito tempo por povos conhecidos por germânicos desde a antiguidade, e eles interagiram com os romanos. O que caracterizava esses povos não era uma unidade política, muito menos uma unidade histórica, mas um conjunto de línguas e alguns elementos culturais que pertenciam a uma região específica do continente europeu. Entre os anos 800 a.C. até 70 também a.C., as tribos germânicas no norte migraram para o território celta, avançando até os rios Oder e Reno. Por volta de 58 a.C., os romanos, por meio de uma sucessão de campanhas militares, tornaram o Reno a fronteira nordeste do Império Romano, o que levou a uma romanização da margem esquerda do rio, trazendo para perto esses povos. No século III d.C., a Europa começou a presenciar a formação de alguns povos germânicos que ficaram conhecidos como alamanos, francos, catos, saxões, frísios e turíngios. O primeiro a começar a unificar esses povos em torno de uma liderança política foi o rei dos francos, chamado Carlos Martel. Carlos Martel marcou seu nome na história da Europa após ter vencido uma importante batalha contra o avanço muçulmano. O neto de Carlos Martel, chamado Carlos Magno, foi um dos reis mais importantes desse período, justamente por consolidar a unidade que o seu avô tinha começado. Além disso, Carlos Magno também avançou e expandiu as fronteiras do seu império. O chamado Império Carolíngio se tornou um símbolo de força militar, desenvolvimento cultural e legitimidade religiosa, uma vez que Carlos Magno era um católico fervoroso e protegia a Igreja Católica contra os seus inimigos. O diferencial de Carlos Magno para todos os outros reis e imperadores até então é que ele tinha relações extremamente próximas com a Igreja Católica. Além de proteger militarmente a igreja, a quem ele era fiel, o Império Carolíngio concedia terras para que o Papa aumentasse também o seu poder político e econômico. O ápice dessa relação entre o rei Carlos Magno e a igreja foi concretizado no ano 800 d.C. Nessa ocasião, como forma de retribuir a proteção que o rei Carolíngio havia dado ao Papa na guerra contra os reis lombardos, o Papa Leão III coroou Carlos Magno como um imperador. Porém, ele não seria um imperador qualquer. Estava sendo inaugurado ali o Sacro Império Romano Germânico. Sacro porque foi um título concedido com a bênção e com a parceria da igreja.
Romano, porque a sede desse novo governo ficaria em Roma, um local simbólico tanto religiosamente, por estar próximo ao Vaticano, quanto porque era um lugar com uma grande importância simbólica. Roma, então, voltaria a sediar um grande império. E por último, o império também era germânico, porque era composto em sua maioria por aqueles povos germânicos que, anteriormente, eram considerados estrangeiros e bárbaros. Sob a força política do agora imperador Carlos Magno, a unidade estava cada vez mais consolidada. E além disso, uma unidade cristã estava garantida, uma vez que Carlos Magno era um católico que professava a sua fé a todos. Porém, após a morte do grande imperador, esse império que foi construído na base de muita luta e de acordos políticos, acabou se fragmentando. Uma das exigências do imperador do Sacro Império Romano Germânico era que quando ele morresse, os seus filhos assumissem o trono no seu lugar. Dos filhos que Carlos Magno tinha, apenas um sobreviveu para administrar o império. Luís I, conhecido como Luís o Piedoso, teve 3 filhos que passaram a disputar o Sacro Império após a morte do seu pai. Os conflitos desses irmãos em batalha levaram a uma fragmentação parcial do Sacro Império. Uma tentativa de paz foi proposta a partir da assinatura do Tratado de Verdun, em 843, e aquilo que um dia estava unido foi dividido em 3 partes. Como eu disse para vocês no início do episódio, mesmo que grandes impérios estavam tentando se formar, existia uma imensa diversidade étnica na região. Com o fim da liderança centralizada da família de Carlos Magno, os povos voltaram a viver isoladamente, dando início a um estilo de sociedade que ficará conhecido como feudalismo. Dentro do Sacro Império Romano Germânico, uma região que acabou ganhando bastante destaque dentro do cenário político da época era a França. E aqui vocês precisam ter bastante atenção, tá? A gente não tá falando da França, o país, né? E sim da França. Como vocês podem ver, os nomes dos locais não são os mesmos nomes de hoje. E isso, muitas vezes, acaba dificultando o nosso entendimento sobre o assunto. A França era a região mais ao leste do Sacro Império. Basicamente, a França ficava no mesmo lugar que hoje é a atual Alemanha, só para vocês se localizarem no mapa. Essa divisão dentro do Sacro Império Romano Germânico se tornou uma espécie de padrão para esse regime político, e isso impactou as relações entre a igreja, nobres e líderes políticos nos séculos seguintes. No século XI, um líder político entrou em choque com a igreja, por conta do direito das nomeações dos bispos no território germânico. Esse embate resultou em uma guerra que ficou conhecida como Guerra das Investiduras, ou até a Querela das Investiduras, e aconteceu entre 1075 a 1122. As duas partes chegaram a um acordo no ano de 1122, com a assinatura de um tratado chamado Concordata de Worms, que reconhecia o poder da igreja de nomear os seus bispos. Mas essa nomeação seria feita a partir de um conselho que teria a participação de membros do Império Germânico com poder de veto. Esse acordo entre igreja e Estado germânico foi usado como inspiração de outras regiões. O historiador Rainer Souza vai dizer o seguinte sobre as consequências desse conflito, abre aspas. A rixa estabelecida entre os reis germânicos e o pontífice romano enfraqueceu a influência política de ambos os lados, fortalecendo a autoridade local dos nobres. Dessa forma, vários pequenos estados se formaram, dando caráter simbólico à autoridade do Império do Sacro Império Germânico. Fecha aspas. Essa fragmentação ainda mais forte do Sacro Império pode ser percebida através das áreas de influência que foram criadas. Existe uma estimativa que, dentro do território do Império, tenham existido até 1000 principados e ducados. A dinastia que mais se manteve no poder do Sacro Império Romano Germânico, apesar dessas divisões, foi a dinastia Habsburgo. Tendo origem na região que hoje conhecemos como Suíça, os Habsburgo subirão ao trono do Sacro Império pela primeira vez em 1273, com Rodolfo I. A Casa Habsburgo foi responsável pela reorganização do Império, no que se refere a medidas administrativas e de como as terras eram organizadas. Hey guys, have you heard of Goldbelly? It's this amazing site where they ship the most iconic, famous foods from restaurants across the country, anywhere, nationwide.
I've never found a more perfect gift than food. They ship Chicago deep dish pizza, New York bagels, Maine lobster rolls, and even Ina Garten's famous cakes. So if you're looking for a gift for the food lover in your life, head to goldbelly.com and get 20% off your first order with promo code GIFT. Don't miss your window of opportunity. Upgrade your space now during Blinds.com's anniversary sale and save up to 50% site-wide. Our design experts can help schedule a professional measure and installation, plus guidance for DIYers too. With over 25 million windows covered and our 100% satisfaction guarantee, you can count on Blinds.com to deliver results you'll love. Shop Blinds.com's anniversary sale now for up to 50% off site-wide. Save up to 50% site-wide at Blinds.com. Rules and restrictions may apply. Grande parte das medidas adotadas pelos governantes da dinastia Habsburgo tinham como principal objetivo aumentar o poder político em oposição ao poder que os líderes locais tinham e tentar estabelecer uma certa unidade. Por alguns séculos, essa casa real travou batalhas internas contra os príncipes do seu império para consolidar esse poder. Porém, o imperador Habsburgo não contava que um golpe fatal nesse plano viria de dentro da Igreja Católica. E eu tô falando de Martinho Lutero e a sua reforma protestante. No século XVI, um monge germânico liderou um processo que foi responsável por dividir a Igreja Católica e abalar o poder político do império. A reforma protestante é um dos eventos mais importantes da modernidade, e o historiador Peter Marshall chega a dizer que, abre aspas, a reforma é um fato germânico, fecha aspas, fazendo referência à divisão política dentro do império. Para Lutero, o imperador não deveria ter jurisdição em assuntos da igreja, da mesma forma que o papa não deveria ter jurisdição civil. E quem vocês acham que adorou esse papo? Pois é, os príncipes e reis locais que eram contrários ao imperador do Sacro Império Romano Germânico, Carlos V. Para esses líderes locais, apoiar as teses de Lutero era dar um golpe duro tanto no imperador quanto no papa. Eram dois coelhos com uma cajadada só. E esse foi um dos motivos pelos quais Martinho Lutero não foi morto por defender as suas teses de reforma da igreja. Um dos principais protetores de Lutero foi Frederico III, líder da Saxônia, dando ao reformador um refúgio e garantindo que Lutero não seria executado por defender as suas ideias. Conforme o cristianismo se dividiu, o Sacro Império Romano Germânico também foi fortemente abalado. Se anteriormente o império era muito diverso em relação aos grupos étnicos e às áreas de influência que cada príncipe possuía, com a reforma protestante entrou na equação mais um item para dividir os germânicos, a religião. A partir de Lutero, o Sacro Império viu crescer os conflitos religiosos, como por exemplo a Guerra dos 30 Anos. Esse conflito levou para o campo de batalha protestantes contra católicos, que lutaram em territórios germânicos no ano de 1618 até 1648. Se por um lado a reforma protestante ajudou a dividir ainda mais os germânicos, por outro, as consequências do que Lutero fez deram um senso de unidade germânica, algo que não existia antes. Lutero foi o primeiro a fazer uma tradução da Bíblia para o alemão, língua escrita que praticamente não existia de forma unificada. Aos poucos, esses elementos culturais foram sendo entendidos como pertencentes aos povos germânicos e fez crescer um movimento chamado pangermanismo, que nada mais é que a ideia de união de todos os povos germânicos dentro de uma mesma nação. Porém, politicamente as coisas não caminharam bem para o Sacro Império, que no século XVIII e XIX sofreu uma série de derrotas, sendo dissolvido formalmente em 1806, e os reinos germânicos ficaram sob a proteção do Império Austríaco. Todos esses reinos estavam agrupados no que ficou conhecido como Confederação Germânica, estabelecida em 1815, durante o Congresso de Viena, órgão organizado logo após a queda de Napoleão Bonaparte. Porém, a Confederação Germânica não significava uma unidade territorial para essa região. Além disso, a presença austríaca nessa entidade enfraquecia o poder dos prussianos, os grandes interessados na unificação do antigo Sacro Império Romano Germânico.
Os ideais de unificação se fortaleceram com o crescimento dos movimentos nacionalistas, a partir da Primavera dos Povos de 1848. As duas potências desses territórios eram o Reino da Prússia e o Império Austríaco. Nesse momento, os prussianos estavam interessados em promover a unificação dessa região e excluir a Áustria de tudo aquilo que envolvia os germânicos. A Prússia era o reino mais industrializado e mais desenvolvido economicamente, e a partir da coroação de Guilherme I como rei e da nomeação de Otto von Bismarck como primeiro-ministro, conduziu à unificação territorial da Alemanha. Inclusive, a palavra Alemanha deriva do francês Allemagne, que significa a terra dos alamanos, em referência ao povo germânico de mesmo nome, que vivia na atual região que faz fronteira entre a França e a Alemanha. A política de Otto von Bismarck foi essencial para garantir a unificação alemã, pois fortaleceu o Reino da Prússia e enfraqueceu os seus vizinhos austríacos e franceses que eram contrários a essa unificação. A unificação da Alemanha se iniciou de fato a partir das ambições prussianas sobre dois ducados que estavam sendo controlados pela Dinamarca, Holstein e Schleswig. Esses dois ducados, então administrados pelos dinamarqueses, perderam a autonomia com o rompimento da Dinamarca de um acordo assinado em 1852. Esse episódio foi utilizado como pretexto para os prussianos atacarem essa região, no que ficou conhecido como Guerra dos Ducados. A invasão de Holstein e de Schleswig aconteceu com o apoio dos austríacos e com a garantia de neutralidade dos franceses. Os dinamarqueses não tiveram condições de derrotar as tropas compostas por prussianos e austríacos e acabaram sendo derrotados. Com isso, Schleswig ficou com a Prússia e Holstein ficou com a Áustria. A ocupação dos dois ex-ducados dinamarqueses acabou resultando em um desentendimento entre austríacos e prussianos, e isso, tempos depois, deu início a um conflito em 1867, conhecido como Guerra Austro-Prussiana. Durante essa guerra, os prussianos contaram com o apoio dos italianos, que atacaram os austríacos ao sul, os obrigando a dividirem as suas forças. Os prussianos saíram vitoriosos e conseguiram conquistar todos os estados germânicos que haviam apoiado os austríacos. Além disso, os austríacos foram expulsos da Confederação Germânica e foram obrigados a indenizar os prussianos. Por fim, a última etapa da unificação alemã aconteceu em um conflito contra os franceses, entre 1870 a 1871, que ficou conhecido como Guerra Franco-Prussiana. Essa guerra foi finalizada com uma grande vitória dos prussianos sobre os franceses. Com isso, os prussianos impuseram condições humilhantes para os franceses, como o pagamento de uma pesada indenização, a cessão da região da Alsácia e Lorena e a aceitação da realização de uma marcha do exército prussiano sobre Paris. Mas o mais importante foi a fundação do Império Alemão, no dia 18 de janeiro de 1871. O primeiro rei da Alemanha, o Guilherme I da Prússia, foi proclamado imperador alemão dentro de Paris. Por conta da vergonha sofrida nessa guerra, a França e a Alemanha se tornaram grandes rivais, e um sentimento de revanchismo cresceu ao ponto de novas tensões serem levadas para uma outra guerra, a Primeira Guerra Mundial. Pessoal, eu já quero falar mais sobre a vida do Albert Einstein e o seu impacto para o mundo. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre guerra mundial, bomba nuclear, projeto Manhattan, judeus e nazismo. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho pra avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá pra vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Abre aspas. Quem é esse homem? Metade plebeu, metade Deus. Fecha aspas.
As palavras que você acabou de ouvir foram ditas por Joseph Goebbels, elogiando um jovem que ele acabou de conhecer. Eu tô falando de Adolf Hitler, que ainda na década de 1920 iria impactar a história da Alemanha. Para entender como que isso aconteceu, temos que olhar para as origens da Primeira Guerra Mundial e as disputas entre a Alemanha e a França. As tensões entre esses dois países foram agravadas pelo nacionalismo que cresceu no final do século XIX e no início do século XX. Conforme os países foram sentindo essa tensão crescer, eles passaram a fazer duas coisas: alianças militares e investimento na indústria bélica. Em relação às alianças, os primeiros países a se unirem foram a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, que formaram a Tríplice Aliança em 1882. O objetivo desses acordos militares era que, se um país membro da aliança fosse atacado, os parceiros declarariam guerra ao inimigo em comum. Do outro lado da disputa, temos países como França, Inglaterra e Rússia, que se uniram na chamada Tríplice Entente em 1904. Esse cenário fez com que as nações gastassem muito mais com a máquina de guerra, e esse período ficou conhecido como Paz Armada. Quando a guerra começou, os avanços iniciais foram feitos pela Alemanha contra a França. Como a Alemanha foi um dos países que protagonizaram o início da guerra, eram eles quem mais estavam avançando sobre os inimigos. Como eu disse, o primeiro alvo foi a Bélgica, e não demorou para que eles chegassem no leste da França. Dominar a França tinha um caráter simbólico e, ao mesmo tempo, estratégico. A Alemanha estava basicamente no centro da Europa. Neutralizar esse país poderia representar uma garantia de proteção contra os inimigos. Porém, conforme a guerra se prolongou com o uso de trincheiras, a Alemanha foi enfrentando cada vez mais problemas, e isso se agravou quando o país se viu sem seus aliados. Porém, o governo imperial era muito resistente em aceitar que a guerra estava praticamente perdida. Mas isso mudou quando uma rebelião nas Forças Armadas e uma greve em Berlim forçaram o rei Guilherme II a abdicar, se refugiando na Holanda. No dia 9 de novembro de 1918, a República de Weimar foi proclamada e apenas 2 dias depois, o novo governo assinou um armistício, aceitando previamente todas as condições que seriam impostas pelos vencedores. O caminho estava aberto para a punição da Alemanha e a redefinição das potências mundiais a partir do Tratado de Versalhes. Esse tratado é, na prática, um acordo de paz. E um historiador chamado Eric Hobsbawm tem um termo para resumir o que é o Tratado de Versalhes, um termo que eu acho bem interessante. Ele chama esse tratado de paz punitiva. Muitos alemães interpretaram que a República de Weimar tinha começado muito mal, porque permitiu uma grande humilhação pública. E a palavra humilhação pode muito bem ser usada aqui, tá bom? A República de Weimar não começou bem, e aceitar a assinatura do Tratado de Versalhes foi visto como um sinal de fraqueza. Alguns setores mais radicais da sociedade alemã faziam protestos muitas vezes violentos contra a nova administração do país. O historiador Richard J. Evans, que é uma das maiores autoridades em nazismo, vai dizer o seguinte sobre a República de Weimar, abre aspas: as mudanças de governo na República de Weimar eram muito frequentes. Entre 13 de fevereiro de 1919 e 30 de janeiro de 1933, houve nada menos que 20 gabinetes diferentes, cada um durando em média 239 dias, um pouco menos que 8 meses. Fecha aspas. Foi nesse cenário que o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães foi fundado, tendo Adolf Hitler uma das suas principais lideranças. Os nazistas eram abertamente antissemitas e usavam a crise para se promover. Quando a crise econômica de 1929 estourou, a economia alemã foi fortemente abalada e 44% da população alemã ficou desempregada entre 1929 a 1932. Foi exatamente nesse momento de crise que o Partido Nazista encontrou meios para crescer, e foi um crescimento meteórico. Eles ainda eram um partido com bases racistas, antissemitas e que acreditavam em uma Alemanha forte e unida em torno do povo germânico. Mas a diferença é que com essa crise eles ganharam cada vez mais o apoio popular.
Na eleição presidencial de 1932, Hitler ficou em segundo lugar, com 32% dos votos, perdendo para Paul von Hindenburg, um general da Primeira Guerra Mundial de 82 anos. Hindenburg achou que uma forma de apaziguar os ânimos seria convidando Hitler para ser o chanceler da Alemanha. É uma espécie de segundo posto mais importante da política do país, atrás apenas do presidente. Apenas 4 semanas após a eleição de Hitler, o Reichstag da Alemanha pegou fogo. Se formos comparar, o Reichstag é uma espécie de Congresso Nacional, onde ficam os deputados. Os nazistas colocaram a culpa por esse ato terrorista nos comunistas, passando a perseguir esse grupo a partir de então. Ainda como chanceler, Hitler pressionava o parlamento para que aprovasse a lei de concessão de plenos poderes em março de 1933, que daria a ele poderes políticos totais, mesmo que isso infringisse algum artigo da Constituição. Começava ali o Terceiro Reich, mais conhecido como a Alemanha nazista. Ainda nos anos de 1930, Hitler colocou em prática o seu projeto contra os judeus e implementou diversas leis segregacionistas. Diversos judeus tiveram suas vidas impactadas e milhares precisaram fugir da Alemanha. Foi o caso de Albert Einstein e Anne Frank, para ficar apenas em 2 exemplos que já biografamos aqui no podcast. Além de atacarem os judeus, os alemães invadiram outras nações em busca do que eles chamavam de espaço vital. No dia 1º de setembro de 1939, o exército de Hitler decide invadir a Polônia, e 2 dias depois, França e Reino Unido declaram guerra à Alemanha de forma oficial. A Segunda Guerra pode ser dividida em 3 períodos. O primeiro período é aquele em que a Alemanha consegue várias vitórias em um prazo curtíssimo. O segundo período é a reação dos países aliados, e o último período é aquele em que vemos o enfraquecimento e o início da derrota da Alemanha, da Itália e do Japão. Durante a primeira fase, a Alemanha vai demonstrar a sua força e agilidade nas invasões, colocando em prática a chamada Blitzkrieg, que é uma tática de guerra focada em agir rápido, sem deixar espaço para que o seu adversário tenha tempo de planejar um contra-ataque. Hoje nós sabemos que, além de ter um bom poderio militar, diversos soldados alemães fizeram uso de drogas para aumentar a capacidade física e psicológica durante a guerra. Toda essa velocidade ficou evidente na conquista da Dinamarca e da Noruega sem muitas dificuldades. Foi a partir dessa velocidade que os alemães conseguiram surpreender os franceses e conseguiram conquistar o país entre maio e junho de 1940. Enquanto os exércitos se movimentavam na Europa, a Alemanha aproveitava essa situação para colocar em prática a chamada Solução Final, o projeto de extermínio da população judaica, que contava primeiro com a criação de guetos e depois o envio dessas pessoas para campos de trabalho e de extermínio. Um outro ponto bem importante que aconteceu nessa guerra foram as derrotas sofridas para a União Soviética na Batalha de Stalingrado e para os Estados Unidos e Inglaterra no dia D, na França. O resultado final da Segunda Guerra Mundial foi bem parecido com o resultado da Primeira. A Alemanha foi derrotada. Porém, agora era diferente. A Alemanha precisava ser desnazificada. Os líderes nazistas foram levados a julgamento em Nuremberg. E o país precisou tirar todos os símbolos que faziam referência ao nazismo. Para além disso, a maior consequência foi a divisão da Alemanha em algumas zonas de influência. Em conferências realizadas ainda durante a Segunda Guerra, as potências concordaram em dividir a Alemanha. A Alemanha como um todo foi dividida nessas novas zonas de influência e administração política. A União Soviética, os Estados Unidos, a Inglaterra e a França fizeram o mesmo com Berlim, a capital da Alemanha, e a cidade mais importante do país no que se refere à economia e infraestrutura. Como estamos falando de um cenário de Guerra Fria, a divisão da Alemanha se tornou um palco para disputas entre as 2 grandes potências mundiais. Em 1949, os países ocidentais e a União Soviética criaram as repúblicas alemãs. Eu tô falando da República Federal da Alemanha, conhecida popularmente como Alemanha Ocidental ou Alemanha Capitalista, e a República Democrática Alemã, a Alemanha Oriental, também chamada de Alemanha Socialista. Esses 2 governos foram criados para garantirem uma certa autonomia política, mas ainda estavam sob a tutela dos países vencedores da guerra.
Era como se, a partir desse momento, existissem dois países diferentes, mas com uma única unidade cultural e histórica. As duas repúblicas da Nova Alemanha foram grandes rivais, criando uma série de dificuldades e tentativas de boicotes uma à outra. Ao longo da década de 1950, o governo dos Estados Unidos foi muito hábil em fazer com que a Alemanha Ocidental e Berlim Ocidental fossem um símbolo de como o capitalismo era um melhor modelo econômico e social se comparado ao seu rival, o socialismo, fazendo com que o fluxo migratório para Berlim Ocidental aumentasse e muito. Para barrar isso, o líder da União Soviética, Nikita Khrushchev, autorizou em julho de 1961 a construção de um muro que separou Berlim fisicamente. De uma hora para outra, famílias foram separadas, amigos perderam o contato e funcionários foram impedidos de irem para os seus empregos. Em 1971, foi firmado um acordo em que as famílias pudessem se ver, indicando que a existência do muro estava com seus dias contados. Com o enfraquecimento do governo soviético, os países satélites como Hungria e a própria Alemanha Oriental começaram a realizar protestos contra o governo socialista. E na Alemanha, especificamente, os protestos se concentraram na abertura das fronteiras, resultando, em seguida, na derrubada do Muro de Berlim, no dia 9 de novembro de 1989. Quando a Alemanha foi reunificada nos anos 90, o medo de existir um levante nazista voltou a atormentar o país. Por isso, as leis foram ainda mais restritivas com qualquer menção ao partido nazista, ou até mesmo a saudação que era direcionada a Hitler. A Constituição alemã ficou conhecida como a democracia militante ou democracia defensiva, e quem explica isso melhor é o historiador Erich Bleit, ao dizer que, abre aspas, é um requisito de uma democracia em funcionamento que as pessoas tolerem ideias com as quais discordam. No entanto, alguns discursos, alguns grupos, alguns partidos podem ser tão prejudiciais que os políticos e o público concluem que os riscos que eles representam superam os benefícios de protegê-los. Os alemães viram em primeira mão onde o nazismo pode levar. E por isso mesmo a Alemanha está entre os defensores mais ativos do que é chamado de democracia militante. Em outras palavras, a noção de que a democracia deve ser defendida mesmo ao custo de restringir algumas liberdades, quando essas liberdades estão sendo exploradas para minar a própria democracia. Fecha aspas. É por esse motivo que a Alemanha é intolerante com qualquer manifestação nazista em seu país, mesmo que isso fira a liberdade de expressão. Nas eleições de 2005, Angela Merkel se tornou a primeira mulher chanceler do país. Entre os principais projetos políticos alemães do início do século XXI estão o avanço da integração europeia, a transição energética para um abastecimento de energia sustentável e medidas para aumentar a taxa de fertilidade. A Alemanha foi afetada pela crise migratória na Europa de 2015. Sendo uma nação que acolheu mais de 1 milhão de imigrantes e desenvolveu um sistema de cotas que distribui essas pessoas entre os seus estados, indicando uma mudança de postura das décadas passadas. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios que estão aqui no podcast, e você pode procurá-los aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama Nazismo, o segundo se chama Julgamentos de Nuremberg, e o terceiro se chama Muro de Berlim. Agora, bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na história da Alemanha, estamos falando de um país muito importante para a compreensão da história global. Originário da parte central da Europa, a Alemanha que conhecemos hoje existiu primeiro como Sacro Império Romano Germânico, e a relação entre Igreja e Estado foi algo determinante nesse governo. Em seguida, o Império Alemão foi fundado sob as bases da modernidade do século XIX. Porém, isso levou a Europa para a Primeira Guerra Mundial e para a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda, o Terceiro Império estava sendo comandado pelos nazistas, implementando uma onda de ódio e destruição por onde passavam. Ao longo do século XX, a Alemanha foi marcada por uma divisão e, ao mesmo tempo, por tentativas de reconstrução da sua imagem, que, após muitas disputas, se consolidou como uma das democracias mais sólidas da Europa. Porém, grupos neonazistas voltam hoje a crescer no país, justamente após a crise migratória. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora.
Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalia o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí você aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver a fim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça o meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!